E quando que você pensou assim, vou mudar de profissão? Vou parar por aqui com a advocacia, e o que fez você permanecer? Bom, o que me faz permanecer na advocacia, eu vejo que é essa vontade ardente que eu tenho de procurar por justiça, né? Então, mais do que o direito, a justiça. Ontologicamente e filosoficamente, direito e justiça são duas coisas totalmente diferentes. Direito é aquilo que é posto, aquilo que está na lei, né, escrito na lei. Justiça vai além do que isso, porque muitas vezes o próprio direito ele é injusto. Justiça, né, do ponto de vista filosófico, né, foi tratado pela filosofia e é tratado até hoje como aquilo, como um significado, um conceito de que dar ao próximo o que é do próximo. Isso é um conceito de justiça. E direito positivo, não. O direito positivo é aquele direito que é posto. E como ele é editado por meio de leis, né, federais, estaduais, municipais, ele pode conter injustiças. Então, há um pensamento, né, de que lute bastante. Quando você vir o confronto entre o direito e a justiça, lute pela justiça, porque a justiça ela é muito mais ampla e a justiça ela é muito mais profunda do que o direito. Muito bom. Doutor Leandro, nesse mesmo assunto ainda de pessoal, né? O senhor ainda tem um sonho ou a pretensão de sair da advocacia para ir para um júri? Ou o senhor está muito realizado e satisfeito na parte de advocacia? Eu sou muito feliz na advocacia a partir do momento que eu posso ajudar o próximo, né? Agora, se surgir alguma outra profissão, né, alguma profissão dentro do direito, onde eu possa exercer isso que eu exerço hoje na advocacia, que é levar o direito, né, levar a justiça, melhor dizendo, para o próximo, evidentemente eu estarei pensando nessa possibilidade. Mas, com o tempo, vai assentando a advocacia e você vai gostando disso, né? De lutar, de estar do outro lado e de nadar contra a maré, contra a correnteza. Na advocacia, a gente luta contra várias pessoas, vários personagens, inclusive contra agentes públicos, contra o poder judiciário, contra a população, contra até mesmo o cliente, às vezes. Então, é uma atividade que exige muito de todos nós. E isso, de certa forma, até de forma paradoxal, isso nos traz uma satisfação e uma garra, um desejo de vencer e de acordar todos os dias pela manhã com essa intenção ardente de fazer justiça. Isso não. Doutor Diego Luiz, nesse momento, coloca aí mandioca no caldo, que agora vai entornar o negócio. Primeiro que eu ouvi uma palavra aqui que saiu da sua boca. Eu não ia nem puxar esse assunto, mas você me instigou a isso. Censura. Há censura hoje no Brasil, doutor Leandro Borba Ferreira Nascente, especialista em direito constitucional, direito criminal, advoga há quase 20 anos aqui em Goiás. Há censura hoje no Brasil, doutor? Olha só, é um tema polêmico, Dani. No meu sentir, não há censura no Brasil hoje. Não há censura no Brasil hoje. A censura... Peraí, o senhor está afirmando que no seu entendimento não há censura. Não há censura no Brasil. Certo. A censura é vedada pela Constituição Federal brasileira. É um direito fundamental de todo e qualquer cidadão de não ser censurado naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, né, no seu direito de expressão. Agora, nós não podemos, evidentemente, utilizar essa vedação da censura como uma cortina, né, como uma armadura para poder falar, né, o que quiser e poder praticar crimes, inclusive. Mas eu digo, né, esse é o meu ponto de vista, rogando vênias a quem pensa de forma contrária, no meu sentir, hoje não temos censura no Brasil. Há direito pleno no Brasil?
Não existe direito pleno, absoluto. Nem o direito à vida. Nem o direito à vida. Por Não quê? temos o direito absoluto no Brasil, nem mesmo o direito à vida. A Constituição Federal traz ali o rol de direitos fundamentais e não dá privilégio para nenhum dos direitos, nem mesmo ao direito à vida. Ocorre que, às vezes, há colisão de direitos fundamentais. Então, nós podemos ter colisão de direito, por exemplo, vou citar um exemplo, ao direito de informação e ao direito de personalidade. Temos muito essa situação hoje no Brasil. Então, os meios de comunicação, por exemplo, a imprensa, né, e todos aqueles que levam notícia, eles têm o direito fundamental de levar a informação à coletividade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que observar o direito fundamental à imagem daquele que está sendo exposto nessa fala desse comunicador. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, obedecer o direito fundamental de informação e, ao mesmo tempo, defender, né, e corrigir o direito de imagem, né, de personalidade, de intimidade, privacidade dessa pessoa que está sendo ali, talvez, detratada por certas informações. E quando ocorre essa colisão de direitos fundamentais, o Poder Judiciário pode se valer do princípio da ponderação de valores. O que é o princípio da ponderação de valores? Pega-se os dois direitos fundamentais que estão colidindo, suspende temporariamente um dos direitos fundamentais para dar guarida ao outro. Então, às vezes, você vai ver que o direito de informação ele é represado e dá-se guarida ao direito de imagem. Mas, em outras vezes, você vai ter o direito de imagem sendo colocado em prática, com o direito à informação sendo suspenso temporariamente. Né? Isso acontece demais, ocorre todos os dias. Então, é importante falar sobre isso, porque aqui estamos falando desse princípio importante, que é o princípio da ponderação de valores. E o Poder Judiciário se vale dessa prática, né, do uso desse princípio diariamente. Isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, temos aí a questão do direito de intimidade e privacidade de um lado. Mas, do outro lado, nós temos um outro direito fundamental em jogo, entrando em rota de colisão, que é o direito à quebra do sigilo bancário e a quebra do sigilo telefônico, que parte do Poder Judiciário. E sigilo fiscal também, em alguns casos, né? Fiscal. Veja que aí está tendo uma colisão de direitos, um está sendo suspenso temporariamente, e o outro está sendo colocado em prática pelo Poder Judiciário. Muito bom. Eu gostei da explicação, Diego, e antes de você continuar, precisa acrescentar, se os próprios direitos fundamentais e direitos que deveriam, pelo menos no meu ponto de vista, serem plenos como direito à vida e não são, imagine a censura, que é restrita ali pela Constituição Federal, porém, a gente sabe que, em muitos casos, querem utilizar dessa ferramenta da suspensão temporária de direitos para poder cercear ali a forma de como se fala ou do que fala, do conteúdo que se trata. No Brasil, hoje, nós percebemos, isso é claro e evidente, uma sede do sistema governamental em controlar principalmente as redes sociais, controlar aquilo que se publica. Naturalmente, nós entendemos que o crime contra a honra, injúria, calúnia, etc., já está amparado no Código Penal. Já temos esse amparo, essa responsabilização de quem o fere, assim. Quando nós falamos em controlar essas redes sociais, eu não estou dando desculpa para controlar o que se diz e como diz, com a desculpa de o crime pode acontecer, haja visto que não há, em tese, nenhum crime ainda naquilo que foi pensado em se falar. Já que não foi dito, não há crime. Ou eu posso estar errado, doutor? Me corrija. Certíssimo. O que eu digo sempre é o seguinte, que o direito de expressão, ele também é um direito fundamental. É um direito fundamental importantíssimo.
Agora, o que deve se tomar cuidado é para que esse direito de expressão não seja ultrapassado, que não saia das linhas da legalidade. Aí essa pessoa vai enfrentar, evidentemente, o Poder Judiciário, vai enfrentar pelo eventual crime cometido. Né? O crime contra a honra, difamação, calúnia, injúria. Então, há de se ter um certo cuidado na fala. Né? Não detratar a imagem da pessoa. Naturalmente. Né? E tomar bastante cuidado com adjetivos e que seja verdade aquilo que esteja sendo ali propalado, né, para a sociedade como um todo. Posso abrir um parênteses ainda, tomando a tua fala, peço perdão. Você falou adjetivos. Sim. Adjetivar alguém também pode levar a um tribunal, a um crime de calúnia, difamação. Então, aqui, com a licença poética e literária da nossa conversa, do nosso artigo de opinião, se, por algum motivo, o doutor Diego me chama de gordo, o que é uma calúnia, um absurdo, e eu fico com raiva disso, eu posso processá-lo, eu posso impetrar uma ação contra ele em desfavor dele? Pode. E como isso será interpretado, haja visto que é verdade que eu sou gordo? Pode. Embora, e não obstante o fato de você estar acima do peso, e não obstante isso, pode configurar sim, porque estaria aí maculando, né, a sua honra subjetiva. Você vai se sentir mal, você pode se sentir mal com essas palavras. Então isso pode acontecer. E tem que tomar cuidado. Tudo que for falar e for para as redes, e for para a rede mundial de computadores, né? E hoje nós temos crimes aí que são triplicados, que as suas penas são triplicadas pelo simples fato de estar usando a rede mundial de computadores, seja por qualquer plataforma que seja, a pena ela é triplicada. Então, muito cuidado ao falar, muito cuidado em adjetivar as pessoas, porque nós não podemos sair das raias da legalidade, e essa pessoa que talvez é muito afoita ao falar, não toma cuidado ao falar, ela pode ter esse problema, esse revés na justiça. O senhor entendeu minha pergunta, né? Mesmo se o que for dito for verdade. Exatamente. Mesmo se for verdade. O juiz pode entender. Pode entender, mesmo se for verdade. Essa subjetividade, ela acaba na mão do juiz? Acaba na mão do juiz, porque vai depender muito da forma como é dito, né? E pode, mesmo sendo verdade, pode configurar a difamação, né? A difamação é aquela pessoa que fala, que macula a honra objetiva da pessoa perante terceiros. Então, mesmo que uma pessoa, por exemplo, esteja respondendo um processo crime, né? Vamos citar esse exemplo. Mesmo que ele esteja respondendo esse processo crime, ele não pode ser exposto até que transite em julgado essa sentença. Aí vejo o princípio da presunção de inocência, né? Então tem que se tomar cuidado, bastante cuidado com isso, porque eu já tive a experiência de ter pessoas que foram vilipendiadas, detratadas perante a sociedade, a comunidade como um todo, pelo jornalismo, pela imprensa, que estava apenas no início da deflagração do inquérito policial. Mostrou a imagem dessa pessoa e publicou, Eu já passei por isso. Não é? Já passei. E de repente o processo tramitou e ela foi absolvida no final. Sim. Deu a ela ampla defesa contraditória, veio uma sentença absolutória, mas o Tribunal Social já condenou essa pessoa. Condenado. Né? Então, aí está a importância, né, no cuidado de dizer certas palavras, de não adjetivar e de não levar para o sensacionalismo, que é um perigo muito grande também que nós enfrentamos. Muito bem. Doutor Leandro, o senhor citou na sua fala que há uma triplicidade de pena devido a jogar na rede mundial de computadores. O porquê dessa amplitude da informação? Isso. O legislador entendeu que, pelo fato
das redes sociais ter uma amplitude maior e ter um desgaste, né, um prejuízo maior para aquela vítima, a pena deve ser triplicada, em alguns casos duplicada, e vai depender do crime, não é, em questão. Ela pode ser duplicada ou triplicada em razão da potencialidade, né, que existe nesse fato. É diferente, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Nós temos o bullying, propriamente dito, e temos o ciberbullying. Então, o bullying praticado entre eu contra, por exemplo, o Dani Souza, é uma coisa. O bullying praticado entre eu e ele. Agora, se eu vou para a rede social e falo dele, degrina a imagem dele nas redes sociais, é lógico, é evidente que o estrago vai ser muito maior para a honra subjetiva dele e para a honra objetiva. E ele vai me processar. Continuando nesse assunto das redes sociais, que é muito importante, igual o artigo 19, que se tornou inconstitucional. Na sua opinião, é inconstitucional? O que o senhor acha? Bom, eu vejo que tem que ter, sim, uma atuação proativa do Poder Judiciário no afã de proteger as pessoas de eventuais falas, né, e de propagação por meio de redes sociais. Eu vejo que há esta importância, o Poder Judiciário ele é proativo, né, foi proativo nessa questão, e eu vi com bons olhos. Porque hoje nós temos a seguinte situação, a internet deu voz a todos, né? Então muitos que estavam escondidos ali, que tinha algo a falar, hoje ele pode falar, né? Mas ele deve falar com certo cuidado, com certo respeito, né, às autoridades, com os seus pares na sociedade. Então é uma faca de dois gumes e há de se regular essa fala pública, né, que pode abranger muitas pessoas e pode causar um prejuízo muito grande. Regular. Né? Eu não gosto dessa palavra regular, não. Tentaram regular minha alimentação, já tentaram regular um monte de coisa. Não gosto. É com muita cautela que eu olho para isso, porque pode ser o início, o pavio, pode não ter até a intenção, mas pode ser o pavio de um autoritarismo muito complicado. Eu quero fazer uma pausa nesse momento, chamar a atenção de você que nos acompanha em casa, pela internet. Aqui está o livro Oratória Aplicada para Líderes. Se você quiser adquirir esse livro, você pode acessar agora mesmo o site www.liderdaoratoria.com. Lá você tem todas as opções para verificar a disponibilidade de workshop, oficinas e demais objetos que podem ser aplicados dentro da sua empresa para os seus funcionários. É isso mesmo que você ouviu. Então, se você tem uma empresa, quer qualificar ainda mais os seus funcionários, a sua liderança, o projeto Líder da Oratória está à sua disposição. Basta acessar www.liderdaoratoria.com, adquirir o seu livro com envio para todo o Brasil. Anunciando que acabou de chegar em Londres o nosso livro, em uma comunidade de brasileiros lá na cidade de Bristol e Londres. Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Alexandre Londeiro, especialista em marketing, que fez aí esse elo conosco e a Grã-Bretanha, e nós já estamos com o nosso livro lá, já com os brasileiros que estão querendo aprimorar a sua liderança e a sua capacidade de falar em público. Seguimos por aqui com Goiás em Ação. Doutor Leandro Borba está sendo entrevistado. Sim, doutor. Posso falar do seu livro? Claro. Vou resumi-lo. Lembra que eu te processo. Tá, tudo bem. Vou resumi-lo em 3 palavras. É um livro, é uma obra de arte, didático, cuja leitura, ela nos prende. Fico muito feliz em ouvir isso. Muito obrigado. Doutor Diego Luiz. Continua na censura. Eu não quero continuar não, senão eu vou ser censurado. Mas eu quero ir para um outro âmbito ainda mais delicado. Supremo Tribunal Federal. Sim. O guardião da nossa Constituição. Quais as atribuições desse órgão importantíssimo, que, diga-se de passagem, é o órgão máximo da nação brasileira? Terceira instância. Isso.
O STF, ele faz parte da estrutura, né? Ele está no topo da estrutura do Poder Judiciário e ele tem como competência, né, precípua, de zelar pela Constituição Federal. E ele zela pela Constituição Federal por meio de decisões, né, que chegam até ele de forma originária ou pela via recursal. De forma originária, são aqueles processos que já iniciam no próprio STF. Então, nós podemos citar aqui as ações criminais que tramitam em desfavor daqueles que ocupam cargos públicos e que detêm a prerrogativa de função. Vários, né? Nós temos lá deputados federais, senadores, o ex-presidente da República, magistrados, etc, né? Então, temos, então, essa questão. Outra forma de julgar originalmente processo se dá pela via de controle abstrato de constitucionalidade. Nós temos o controle abstrato de constitucionalidade, onde os legitimados já estão expressamente contidos na Constituição Federal, né? Então, quando uma lei ela é tida, né, como constitucional ou inconstitucional, para declarar se essa lei é desse jaez, vai passar pelo Supremo Tribunal Federal, evidentemente, se ele for provocado. Então, ele julga nesse caso, né, pela via concentrada do controle de constitucionalidade, é uma das ações que caem no STF. E temos também aquelas ações concentradas também, onde há violação de preceito fundamental previsto na Constituição Federal. Isso quando ele age no âmbito de forma originária. O processo já começa no STF. Uhum. E ele pode também julgar em grau de recurso, né? Julgar recursos. Nesse caso, o processo inicia no primeiro grau, sobe para o segundo grau, Tribunal de Justiça de cada estado, e a pessoa, insurgindo contra a decisão desse colegiado do segundo grau, ele, por meio de recurso extraordinário, ele chega até o STF, que vai decidir se aquela questão violou ou não a Constituição Federal. Então, ele age dessas duas formas. A quem recorrer depois que chega no Supremo e você não ficou satisfeito com a decisão? Adeus? Depois do Supremo é difícil rebater. O Supremo seria um fator moderador. Sim. E ele só pode quando ele é acionado. Sim, o Poder Judiciário... Sem ser aquela outra forma que o senhor explicou. Sim. Se não nascer lá, né? Isso. Ele só é provocado de toda forma, não tem exceção. Ele só pode ser instado a decidir se ele for provocado. É o princípio da inércia. A inércia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário só decide se ele for provocado. E não há exceção, pelo menos que eu me lembre, não há exceção a essa regra. Ele tem que ser provocado por alguém. Então, pelo PGR, né, pelo procurador, pela parte, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, em grau de recurso. Se eu ajuizo uma ação, né, ela tramita em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, esse processo vai chegar ao STF, mas evidentemente por conta de uma ação que partiu de mim, por um pedido meu, né, para que ele decida acerca daquela questão. Ou seja, ele foi realmente chamado, instado a decidir sobre aquela questão. Nesse mesmo ideia, né? Voltando ao artigo 19, no caso, ele foi acionado, mas ele não cabe a ele legislar, né? Sim. E o que o senhor me fala sobre essa situação? Olha só, nós temos um problema sério hoje, polêmico, né? Que é a questão do ativismo judicial. O ativismo judicial, ele existe, é legítimo, é válido e é legal. Essa proatividade é legal, então, é legal. Por parte do judiciário. É legal a partir do momento em que o poder legislativo não faz aquilo, não exerce a sua função precípua, sua função primordial, que é legislar.
Então, quando o Poder Legislativo ele não legisla ou legisla mal, cabe ao STF agir, decidir acerca daquele caso concreto. E eu vou te dar um exemplo. A questão da homofobia. Não havia lei editada pelo Congresso Nacional. Se não há lei e está tendo lesão de direito fundamental contra aquela pessoa que está sofrendo pelo crime de homofobia, né, pela homofobia, evidentemente o STF decidiu que a homofobia deve ser tratada como racismo. Isso é um ativismo judicial. Por quê? Porque o legislativo não fez, não praticou aquele ato que ele deveria praticar. Ou seja, editar uma lei versando sobre o assunto homofobia. Como ele não fez, o STF decidiu a respeito, ampliando, né, a discussão, ampliando a punição, o tratamento a respeito desse assunto. Essa proatividade me preocupa, porque o ideal não seria a provocação do Supremo às casas altas e baixas, Senado e Câmara dos Deputados, para que legislassem em favor do tema, em vez desse tema sair do próprio Supremo, porque, de fato, quem é responsável por criação de lei deve ser, no meu ponto de vista democrático, deve ser aqueles que foram escolhidos pelo povo, diretamente. Haja visto que os ministros são escolhidos pelo povo indiretamente, porque há nomeação por parte do presidente da República. Porém, se há um vácuo na lei que precisa ser suprido, ou se há uma lesão, como você falou no caso da homofobia, que eu não quero nem entrar no tema específico de homofobia, depois vamos trazer outros convidados aqui que estão qualificados a falar sobre isso, porém, mas em outros temas também. Por que não cobrar e dizer assim, Câmara dos Deputados, presidente do Senado, vocês precisam legislar sobre esse tema. E o quanto antes, pauta de urgência. Eu acredito que isso seria muito razoável, em vez da lei sair daqueles que não têm sequer o poder dado pelo povo. Porque não há um poder dado pelo povo diretamente para aqueles ministros que estão lá. Em tese, Dani, com todo respeito, você está correto na linha de raciocínio. Ocorre que o que vem ocorrendo hoje é que está sendo feito ao contrário. Primeiro o STF decide e emite a decisão para o Poder Legislativo para que ele legisle a respeito. Isso é feito a posteriori. Doutor, com todo respeito, não está mal feito? Eu sou leigo juridicamente, por isso que eu preciso. Está tomando, está usurpando. Agora, há um problema aí, porque para a edição de uma lei demora-se o quê? 6 meses, 1 ano? Esse interstícios pode ser diminuído por conta da urgência da pauta. Sim. O STF, eu acredito que ele deve ter essa opinião de ir lá e provocar a urgência no parlamento para que eles discutam algo e votem num determinado tempo. E que a decisão tomada nesse vácuo até que a lei esteja promulgada seja tomada pelo Supremo. Não algo criado pelo Supremo que dure pela eternidade. Aqui eu já entro até em outro ponto para a gente caminhar para o final, porque você voltará aqui no nosso programa para falarmos especificamente sobre legislar a nível nacional. Vamos colocar essa pauta no outro programa, né, doutor? Senão não vai dar tempo. Primeiro ponto que eu quero aqui já para a nossa conclusão. O Supremo Tribunal Federal é um órgão máximo de poder do judiciário. Temos, em tese, 3 poderes. Esses 3 poderes precisam andar aliançados, trabalhando em prol do povo. Eu preciso aqui levantar mais uma vez essa bandeira do ativismo judicial. Tem prejudicado muitas vezes a popularidade do judiciário. Como melhorar essa popularidade no meio de uma polarização política? Já visto que o Supremo se enfiou no meio de decisões extremamente políticas. Como, por exemplo, a parcialidade de um ministro dizer para um eleitor de um candidato que perdeu a eleição, perdeu o mané. E quando sair de um dos eleitores desse candidato que perdeu as eleições, através de batom em uma estátua, que, diga-se de passagem, sai com água e sabão, a pena ser extremamente exagerada, mostrando uma parcialidade e uma fragilidade
no emocional daqueles homens e mulheres que estão lá. Sim, eu vejo que é o sistema, né? Tem acontecido isso e volto a dizer que o Poder Judiciário tem feito essa comunicação com o Poder Legislativo, mas a posteriori, ou seja, ele decide e remete para o Legislativo e diz ao Legislativo, legisle a respeito. Vale aqui salientar aquela classificação do saudoso José Afonso da Silva, que traz a classificação das normas jurídicas. Ele faz uma classificação dizendo que nós temos normas jurídicas constitucionais de eficácia plena, contida ou limitada e programática. A priori, ele disse que esse ativismo judicial ele só era possível ser feito nas leis programáticas, de eficácia programática, né, institucionais. Mas, em razão das circunstâncias que nós vivemos de uns tempos para cá, de uns 5, 10 anos para cá, o Poder Judiciário tem decidido que é possível fazer o ativismo judicial, mesmo naquelas normas constitucionais de eficácia plena e contida. Mesmo nessa situação, é possível fazer o ativismo judicial. Conversamos com o Dr. Leandro Borba Ferreira da Seixas, advogado, que voltará ao nosso programa para falarmos de forma mais profunda sobre esse tema do judiciário. Dr. Leandro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com o Portal Goiás em Ação. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade contribuir para com a sociedade, levando a ela informações jurídicas e mesmo que às vezes, né, o ouvinte discorde do meu posicionamento, eu deixo aqui um abraço a todos eles e agradeço pela participação, pelo convite. Estou à disposição sempre que necessitarem. Meu parceiro ladeando aqui no programa, doutor Diego Luiz, obrigado e é só o início de uma grande jornada. Muito bom. Obrigado, doutor Leandro, pelo tempo disponível aqui, esclarecendo muitas dúvidas, dando sua opinião e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, estou à disposição. Com produção de Eudijane Silveira, direção-geral de jornalismo de Dani de Souza, direção executiva Diego Luiz, nós ficamos por aqui. Você pode curtir e compartilhar nas nossas redes sociais. Goiás em Ação. Até a próxima!